Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. A graça e a paz de Jesus, queridos ouvintes, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa, muita alegria estar aqui com vocês, para nós podermos nos aprofundar um pouco mais aí na Palavra de Deus, conhecermos toda a instrução que o Senhor tem reservado para nós, e assim nós aprendemos todo o carinho, todo o amor que Ele dedica aí para seus filhos amados, para aquelas pessoas que já tomaram a decisão de entregar, queridos, o governo de suas vidas a Jesus Cristo. Essa é uma coisa, sabe, que nós repetimos muito e fazemos questão de bater bastante aqui no nosso programa, é que existe esse jargão evangélico, né, de aceitar Jesus, né? Certamente você que já é de Jesus já passou por isso, e você que ainda está conhecendo, está ainda tendo os seus primeiros momentos de intimidade com Deus, talvez você se pergunte aí o que quer dizer isso, pastor, que todo mundo fala, tem que aceitar Jesus, né? Tem que ser de Jesus, né? Tem que ter Jesus. Então o que significa isso, né? Muitos até dizem chateados, né? Eu me lembro quando eu não era de Jesus, para usar aí o jargão, né, evangélico, eu me lembro que eu ficava chateado quando alguém dizia: você tem que ser de Jesus, você tem que aceitar Jesus. E aí eu me lembro que eu realmente respondi, às vezes até chateado, mas como assim, não é? Eu aceito Jesus. Quem disse para você que eu não aceito Jesus, né? Quem disse para você que eu não sou de Jesus? Olha que audácia, né? E na verdade, queridos, Jesus ele nos ensina uma coisa muito, muito simples em relação a essa questão, e eu vou te ensinar agora para você nunca esquecer. Olha, quando Jesus ele diz na Bíblia, ele diz assim, olha: aquele que quiser vir após mim, ou seja, aquele que quiser me seguir, não é? Porque ir após uma pessoa é seguir essa pessoa, né? Então Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então esse é o primeiro passo que nós temos que dar para realmente seguir Jesus Cristo, é negarmos a nós mesmos. E isso eu vou dizer para vocês, queridos ouvintes, é a coisa mais difícil de um ser humano fazer na vida. É negar a si mesmo, negar a sua vontade, negar o seu próprio eu, os seus desejos, né? Aquilo que a gente quer fazer. E vou mais além, viu? Jesus ele chega a dizer, em certo momento, o seguinte na Bíblia: existia uma pessoa, foi falar com ele, foi gritando: Senhor, Senhor, ô Senhor, chamando então Jesus de Senhor. E aí Jesus ele responde para essa pessoa assim: olha, por que vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando? Então interessante também essa resposta de Jesus, não é? Dizendo assim que se você o chama de Senhor, então você se põe em que posição em relação a ele, né? Se ele é o seu Senhor, então você é... O que você acha, querido ouvinte? Qual é a resposta certa a essa pergunta? Se você chama Jesus de Senhor, e eu chamo Jesus de Senhor, só resta uma posição para mim e para você, que é a posição de servo, não é? A posição de servo é aquela posição de obediência.
Então, não há como haver dois senhores, não é verdade? Não tem como Jesus ser Senhor e eu ser Senhor também, você ser Senhor também. Então, a própria experiência prática nos ensina, não é, que só pode haver um Senhor numa vida, não é? Se houver dois senhores, o que acontece é que aquela vida não vai dar certo, não vai funcionar. Então é por isso que quando no jargão evangélico se fala assim, você tem que aceitar Jesus, Jesus pede que você aceite Ele. Na verdade, esse aceite, em primeiro lugar, ele quer dizer que você... Quer dizer muita coisa, mas uma das coisas que ele quer dizer é que você aceite que ele passe a ser o governador da sua vida, o presidente da sua vida, o senhor da sua vida. Para isso, você vai ter que renunciar ao posto de governador da sua vida que você hoje ocupa. Então, se hoje você é dono do seu nariz, faz o que quer, nunca procura avaliar e submeter as suas decisões para ver o que Deus acha. Não é o que o pastor acha, não sei se você está me entendendo. Não é, a gente não está falando que os pastores vão passar a ser os governadores da sua vida, não. Quem vai governar a sua vida é Jesus. E Jesus se expressa como nos dias de hoje? Onde estão as palavras de Jesus? Para eu poder comparar aquilo que eu quero fazer para ver se está de acordo com o que Jesus acha. Aí é onde entra a Bíblia, né? A palavra de Deus, que nós acreditamos que Deus revelou aos seres humanos através dos escritores da Bíblia, né? São 40 homens e mulheres que foram usados aí ao longo de 1.600 anos para nos trazer as revelações de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Então, se você fizer uma comparação assim, nós temos o Brasil, não é? O nosso país, o Brasil. O Brasil, ele tem uma lei maior. Todo país tem essa lei maior. Essa lei maior se chama Constituição. Não sei se você já teve chance de ler, ou pelo menos de ver um livrinho que é a Constituição do Brasil. Então, chamada Carta Magna, né? A lei maior, a lei que rege todas as outras leis. Então, se você é cidadão do Brasil, você deve obedecer à Constituição do Brasil, que é a lei maior, não é? Então, a mesma coisa, queridos, se você quer ser um cidadão dos céus, do reino de Deus, onde Deus é o rei e nós somos servos, então nós temos que obedecer à Constituição do reino, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Não é interessante? Gostaram dessa comparação? Já tinham parado para pensar nisso, né? Do mesmo jeito que a nossa Constituição no Brasil, ela é dividida em vários capítulos, em vários artigos, em vários parágrafos, em vários incisos, cada capítulo e artigo tratando de um determinado tema. Do mesmo jeito, a Bíblia, a palavra de Deus, também é dividida, não é? Em Velho Testamento, que é a Velha Aliança, nós já estudamos isso em programas passados, e em Novo Testamento, que é a Nova Aliança. E essa divisão ocorre quando Jesus, que é Deus, ele vem para a Terra, né, se esvaziando da sua condição de Deus para pagar o preço do nosso pecado no nosso lugar e nos resgatar. Então veja que bonito. Então a primeira coisa, queridos, quando se diz assim, aceitar Jesus, está se dizendo aceitar que ele passe a governar a sua vida. Então, para isso, nós temos que demonstrar com atitudes práticas que nós deixamos de seguir a nossa vontade e a nossa opinião e passamos a seguir a vontade e a opinião de Deus que acreditamos esteja escrita nas páginas da Bíblia. Perceberam? Deu para entender assim, querido ouvinte, qual é a diferença? Então, esse é o primeiro ponto de aceitar Jesus, não é? É você passar... É como se Deus não te deu a você, a mim, a todos que estão nos ouvindo aí, não deu a capacidade de escolher se nós queremos ou não Ele em nossas vidas, né? Isso não é chamado de livre-arbítrio.
Já ouviu essa palavra? Livre-arbítrio, quer dizer, livre decisão, livre julgamento, livre escolha. Você escolhe que caminho você quer seguir. Então Deus deu isso para nós. E Ele espera que nós, no nosso livre-arbítrio, possamos escolher a Ele como Pai, possamos seguir a Ele, a Deus, possamos obedecer a Ele por amor. Então Ele espera que nós, até de nós, que nós façamos o quê? Que nós queiramos devolver esse livre-arbítrio para Deus e dizer: Senhor, o Senhor me deu o comando e a decisão de escolha. E eu, na minha livre decisão, escolho te servir. Escolho ser teu servo. Porque acredito, creio que o Senhor é um Pai amoroso, que só quer o meu bem, que só quer me orientar para as coisas boas dos teus planos. Por isso, Deus, eu devolvo ao Senhor o meu livre-arbítrio. Tome de volta e venha dirigir a minha vida. É tudo que Deus espera ouvir de nós. Você ficou claro agora, querido ouvinte, qual é, por que se diz assim, você tem que aceitar Jesus. Isso é uma característica importante. Na verdade, é o mesmo que dizer, você tem que aceitar o governo de Jesus sobre a sua vida. É isso que essa frase quer dizer. Outra coisa também que quer dizer é o seguinte, quando se fala, você tem que aceitar, você precisa aceitar Jesus. É também aceitar Jesus. Não é só aceitar que ele viveu, que ele foi realmente um personagem histórico, porque isso aí já está registrado na história, não é? Existem vários historiadores, além da Bíblia, é claro, que nós acreditamos que é a palavra de Deus. Então, se a Bíblia diz que Jesus viveu, se a Bíblia relata detalhes da vida de Jesus, e se eu acredito que a Bíblia é realmente a revelação de Deus para os seres humanos, então eu não preciso de nenhuma outra fonte para fortalecer a minha fé. Não é? Basta estar relatado na Bíblia que eu já consigo acreditar. Porém, Deus é tão bom que Ele permite que outras fontes, não é? Na época de Jesus, por exemplo, existiam os historiadores da época, não é? Aquelas pessoas. O que é um historiador, querido ouvinte? É aquela pessoa que se dedica não só a estudar a história do passado, mas também a registrar e escrever a história do presente, não é? E fazer ali suas avaliações, suas análises. Ou seja, o historiador ele não só estuda os fatos históricos do passado, o fato histórico é o acontecimento histórico, não é? Como ele também registra o fato histórico do presente para futuro estudo, não é? Perceberam? Então, existem vários historiadores romanos, historiadores de Israel, por exemplo, de Israel muito famoso, chamado Flávio Joséfo, que era um historiador judeu muito famoso, que registra em detalhes tudo o que acontecia na época de Jesus, que registra a passagem de Jesus, o nascimento de um grupo chamado depois de cristãos, porque eram seguidores de Jesus, e outros vários historiadores e também escribas, né, sacerdotes da época, que registraram esses acontecimentos. Então, queridos, aceitar Jesus não só quer dizer, em primeiro lugar, quer dizer aceitar o governo dele na sua vida e na minha. Então nós temos que renunciar ao nosso posto de governador das nossas vidas. E em segundo lugar, aceitar Jesus quer dizer também aceitar que ele é Deus, confessar e aceitar, não, Jesus é Deus. Eu acredito que o nosso Deus Todo-Poderoso, querido e amado, uma das pessoas que formam esse Deus, sabemos que o nosso Deus é formado do Pai, chamado Yahvé, do Filho, chamado Verbo de Deus, que quando se fez carne passou a se chamar Jesus Cristo, e pelo Espírito Santo. Então são três pessoas diferentes que formam um único Deus, nosso querido Deus. Então uma dessas pessoas, o Verbo de Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, é que veio à Terra. Então nós, primeiro, aceitar Jesus
é confessar isso, aceitar, dizer, olha, eu aceito que realmente Jesus é Deus, que Jesus veio à Terra e que Jesus, ele não só veio, como ele se ofereceu e morreu no meu lugar. Ele pagou uma pena, uma condenação, mesmo sendo inocente, e ele fez isso para que eu não pagasse os meus pecados. Ele fez isso, ele morreu naquela cruz, não é? Sabemos que isso foi numa sexta-feira à tarde, às 3 horas da tarde, lá no horário de Jerusalém. E aí, no domingo de manhã, ele ressuscitou, ele venceu a morte. E aí depois ele se revelou aos apóstolos, ressuscitado. Passou mais 40 dias aí com os apóstolos, com os discípulos. Apareceu ressuscitado a muitas pessoas. E depois ele subiu aos céus para ficar ali ao lado do trono de Deus Pai, da primeira pessoa da Trindade, que é Yahvé, né? Deus Pai. Então, isso também, e aceitar Jesus também é acreditar nesses acontecimentos e aceitar que Jesus fez isso para pagar o pecado, o meu pecado, o seu pecado, no nosso lugar. Então foi um sacrifício onde Jesus assumiu o lugar do verdadeiro culpado, que era eu e você. Jesus, sendo inocente, se ofereceu como culpado no nosso lugar. Então isso chama-se sacrifício vicário. Jesus foi vicário no nosso... Significa, o que é um sacrifício vicário? É alguém que não é culpado tomar o lugar do culpado. Olha que bonito, né? Então foi o que Jesus fez, tomou o nosso lugar. E nós, quando aceitamos isso, quer dizer, aceitamos, ó Deus, puxa Deus, eu aceito, eu creio que realmente Jesus é Deus, que ele se esvaziou da sua condição de Deus, que ele veio na terra, que ele ensinou, fez milagres, fez maravilhas, fez um ministério lá de 3 anos, né, dos 30 anos de idade aos 33 anos de idade, e que depois ele se ofereceu, morreu inocente no meu lugar, e que essa morte e ressurreição dele, ele fez isso para limpar, para eliminar o meu pecado, desde que eu confesse isso, aceite isso, diga isso em voz alta. Diga a quem quiser ouvir, eu sou de Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus, eu aceito, eu confesso Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Não preciso de mais nenhum outro Senhor ou Senhora. Não preciso de mais nenhum outro Salvador ou Salvadora. Jesus é o meu Salvador, meu único e suficiente Senhor e Salvador. Então, quando a gente confessa isso, nós estamos aceitando também esse presente que Jesus nos deu gratuitamente, né? Que a Bíblia chama de graça de Deus, esse presente gratuito do Senhor. Então, acho que foi uma coisa interessante que o Senhor deu para a gente falar hoje no programa. O assunto de hoje nem é esse assunto específico, mas talvez algum ouvinte aí estivesse com essa dúvida, e o Senhor aqui nos derramou esse esclarecimento para você que tem essa dúvida sobre o que é aceitar Jesus, não é? Então, não basta que a gente apenas aceite que ele é uma pessoa que viveu, né? Que morreu, que é um personagem histórico. Como você viu, é preciso que a gente aceite que ele assuma o governo da nossa vida. Logo nós temos que renunciar a esse governo, porque uma cadeira de governador só pode ter um sentado, né? Então, se você ainda é o governador da sua vida, você está sentado na cadeira de governador, logo Jesus fica impedido de sentar nessa cadeira, a menos que você se levante dela, renuncie e convide Jesus Cristo a sentar nessa cadeira no seu lugar. Aí sim você vai experimentar como a sua vida vai ser plenamente transformada, como é uma beleza, queridos ouvintes, quando isso acontece. Então, uma grande maravilha.
Mas o nosso tema de hoje é um tema que tem a ver um pouco com isso, tem a ver com autoridade, tem a ver com obediência, né? E é muito interessante porque é um tema que está muito forte aí durante essa semana. É uma semana de grande movimentação política, não é? É uma semana histórica aí que o Brasil está vivendo esse movimento de mudança, não é? Que começou nas ruas com o protesto da população diante de uma situação de grande corrupção política, e tudo indica, não é, que durante essa semana essa situação vai sofrer uma grande mudança, vai haver um grande acontecimento, que é o afastamento então da presidente da República. Então, hoje não é por isso que nós vamos falar nesse assunto, mas já estava até na programação nossa falar sobre isso, mas é um tema muito interessante que vamos aproveitar então esse momento, e já que o tema tem a ver, nós vamos falar hoje sobre as autoridades, qual deve ser o comportamento de um servo de Jesus diante das autoridades constituídas, né? Diante dos governantes, diante dos... O que é autoridade, né? Nós vamos ver que a autoridade tem um conceito muito amplo, né? Vamos estudar então isso, qual deve ser o nosso comportamento, e também diante dos impostos, das nossas obrigações. Você sabe que todo cidadão brasileiro, a lei, não é, traz para o cidadão um conjunto de direitos, sem dúvida, não é? Todos têm direito à vida no Brasil, não é? Todos têm direito à saúde, à educação, é o que diz a lei, não é? Todos têm direito a ter uma propriedade privada, né? Então você tem direito de comprar uma casinha e a casinha ser sua, né? E você tem direito, inclusive, a ser protegido, não é? Caso alguém queira tomar a sua casinha na força, não é? Então você tem esse direito. Mas é muito comum que o cidadão ele veja apenas os seus direitos, porque o direito é a parte boa, né? É aquela coisa que vem para nós, que nós temos direito. Mas a lei, junto com os direitos, ela traz também os deveres, né? E aí essa é uma parte muito pouco vista normalmente pelas pessoas, né? Todo mundo vê logo os direitos, quer saber dos direitos, né? Quer reclamar os seus direitos, não é assim? Mas na hora de olhar os deveres, às vezes a gente escorrega, não é? E aí a gente até coloca desculpas, né? E coloca assim, tenta justificar, não é? Porque não está cumprindo aquele dever. Mas na hora do direito não, na hora que é um direito todo mundo corre, reclama, diz, né? Tem direito a isso, tem direito a aquilo. Então vamos estudar hoje esse assunto interessante à luz da palavra de Deus, não é? A questão dos impostos e a questão das autoridades, dos direitos, dos deveres e como nos comportarmos diante das autoridades. Veja, vamos começar, queridos, pelos impostos, né? Certa vez eu tinha... conversando com um colega que é auditor fiscal, né, que é uma pessoa que trabalha justamente para o governo para cobrar impostos, né, ele fez uma piada interessante. Ele disse: olha, Gilberto, se imposto fosse bom, não se chamava imposto, se chamava opcional, né? Então a gente riu na época, eu me lembro, porque a própria palavra imposto, não é, dá essa ideia de imposição, é uma obrigação, né? Tem que pagar um imposto, né? E isso é uma verdade interessante, né? É verdade que se nós formos conversar com as pessoas, será difícil encontrar alguém que goste de pagar impostos, né? Realmente as pessoas reclamam muito dos impostos, né? E o interessante é que, de fato, quando vem à tona, né, quando são descobertos esses roubos que são feitos pelas autoridades, aí é que a pessoa fica com mais raiva ainda, né? Puxa vida, eu estou pagando meus impostos, no entanto o dinheiro é usado aí para enriquecimento pessoal de alguns governantes, né? É desviado para partidos políticos e tal. Só que
o que nós temos que ver aí? Muitas vezes também a gente busca várias desculpas, né? Por exemplo, pessoas que dizem assim, eu já pago muito imposto, né? E eu não vejo retorno por parte do governo, né? Então pago imposto e não vejo nada. Tenho direito à saúde, mas sou obrigado a pagar um plano de saúde porque o governo não tem uma boa saúde oferecida ao público, não é? Tenho direito à educação, mas sou obrigado a buscar uma escola para o meu filho, filha, porque para conseguir uma educação melhor, já que as escolas públicas muitas vezes carecem de estrutura, né, de professores e tal. Outros dizem, mas o dinheiro dos impostos, pastor, é desviado para corrupção, não é? Outros dizem assim, as coisas aqui no Brasil são muito mais caras do que no exterior, por causa do imposto, não é? E tudo mais. Então, muitas justificativas, não é? Tudo isso é verdade, são fatos, não é? E é mesmo triste que seja assim, não é? Só que, o que acontece, queridos ouvintes? A Bíblia, ela nos ensina a viver em obediência a Deus. Então, a nossa primeira obediência, a nossa obediência que deve ser acima de qualquer outra, é ao nosso querido Deus e a sua palavra. E isso significa o seguinte, significa que um erro cometido por outras pessoas não pode justificar o nosso erro, né? Então isso é muito interessante. Mas pastor, os governos roubam, os cobradores de impostos roubam. Veja que na época de Jesus havia esse mesmo sentimento que você tem hoje. Na época de Jesus, os romanos invadiram Israel, não é, o país onde Jesus nasceu, e tomaram controle de Israel. E para custear, não é, para poder conseguir dinheiro, o exército romano, para permanecer ocupando Israel, eles então obrigavam os israelenses, os israelitas, a pagarem um imposto para o Império Romano. Além dos impostos que os israelitas já pagavam normalmente para a sua administração, né, de Israel, eles tiveram que pagar impostos também ao Império Romano. E as pessoas, o Império Romano então contratava pessoas do próprio povo de Israel para cobrarem, para recolherem esses impostos. Então essas pessoas eram odiadas pelo povo, eram chamados publicanos. Então toda vez que você vê na sua Bíblia a palavra publicano, é aquela pessoa que é um judeu, é uma pessoa de Israel, que cobrava impostos para o Império Romano, né? Então veja que interessante isso, já era odiado desde aquela época. Mas como nós temos que obedecer a Jesus, então observe bem o que Jesus diz a esse respeito. Olha, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, achou aí? Mateus, no capítulo 22, Mateus é Novo Testamento, é o primeiro livro do Novo Testamento. Aí você já sabe a dica, né? Vai lá na página de índice da sua Bíblia, vê lá o índice bonitinho, achou onde está, vê lá Novo Testamento, está lá Mateus, vê o número da página, vai lá para a página onde começa o Evangelho de Mateus, e lá você vai procurar o capítulo 22, que é aquele número grandão, é o capítulo. Capítulo 22, versículos 16 até o 22. Então, repetindo, para você anotar aí. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 16 até o versículo 22, tá bom? Então vou começar a ler aqui, se você conseguiu abrir a sua Bíblia, leia junto comigo, assim, diz assim a palavra de Deus. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Olha, quer dizer, os fariseus aqui, os sacerdotes da época, enviaram pessoas para Jesus
falar com Jesus, né, junto com os herodianos. Quem são os herodianos? São ali os soldados do rei Herodes, que reinava na época. Então, vejam aqui, o pessoal já chegou, como é que eu diria, bajulando Jesus, né? Bajulando, assim, fazendo aquela... A gente diz aqui em Recife como babando, né? Ah, você está babando fulano, não é assim? Então chegaram já babando Jesus, dizendo: Mestre, sabemos que és verdadeiro. Olha que conversa, olha só. E segue a Bíblia dizendo: e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Olha que conversa. Então, chegaram jogando esse confete em Jesus para depois fazer uma pergunta para ele, para ver se pegava ele, porque esse pessoal na época, os religiosos da época, eles se irritavam muito com Jesus, porque Jesus falava as verdades que ouvia do Pai e puxava muito a orelha dos religiosos da época, que eram muito bons de cerimonial, de liturgia, de ritual, mas o coração desses religiosos da época estava longe de Deus, longe. É tanto que Jesus não chamou para o seu grupo de apóstolos nenhum desses religiosos, estudiosos da época, né? Jesus chamou homens simples, homens fiéis, que tinham um coração aberto para Deus, né? E aí no versículo 17, lá vem a pergunta, olha a pergunta aqui. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Olha a pergunta, hein? Cheia de malícia. Olha, vou repetir aqui. Dize-nos, pois, que te parece? Quer dizer, dize-nos o que o senhor acha, né? Traduzindo assim para um português mais fácil. Aí diz assim: é lícito pagar tributo a César ou não? O que eles estão perguntando aqui? É lícito? O que é lícito? É correto? É certo? Né? Então estão perguntando: é certo pagar tributo a César ou não? E quem é esse César, pastor? É uma pessoa? É? César, queridos, é um título. É um título que era dado a um imperador romano. A palavra César significa imperador. Então, em outras palavras, o que eles estão perguntando aqui é: Jesus, diga aí o que o senhor acha. É certo que nós façamos o pagamento do tributo, do imposto ao César, quer dizer, ao Império Romano, ou não? Olha aí a pergunta, hein? Colocaram Jesus agora numa fria, né? Colocaram Jesus numa... E agora, como é que você acha que Jesus vai sair dessa? A gente vai responder sim, mas não é agora não. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalinho, por enquanto você vai ouvindo aí essa palavra abençoada, vai ouvindo alguns louvores aí que vão trazer paz ao seu coração para você adorar a Deus com esses louvores lindos, e vai refletindo sobre esse assunto aí. Perguntaram para Jesus: é lícito, é certo pagar imposto ao Império Romano, sim ou não? Então, vai refletindo que daqui a pouquinho a gente volta continuando dessa parte, tá bom? Fique na paz de Jesus e até já! Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida.
De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austregésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um Ministério de Ensino. Informações 986291752. A paz de Jesus, queridos ouvintes, muito bem, estamos de volta para dar continuidade aqui ao segundo bloco do nosso programa, Aprendendo a Palavra. Muito boa tarde, aqui quem vos fala é o pastor Gilberto Costa e nós estamos aqui continuando esse nosso tema tão bonito, tão interessante de hoje, queridos, que trata aí da necessidade ou não de nós pagarmos impostos. E aí, devemos pagar impostos ou não? Como devemos nos comportar diante das autoridades constituídas? Então esse é o nosso tema de hoje. E nós estávamos lendo aqui o Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no versículo 16 até o 22. Então veja que bonito, paramos no versículo 17, não é? Quando o pessoal aí, os sacerdotes da época, enviaram lá pessoas para fazer uma pergunta capciosa, uma pergunta aqui difícil, para ver se conseguia comprometer Jesus. Eles estavam loucos para pegar Jesus assim, cometendo algum erro, violando alguma lei, para logo poder prender Jesus e condenar Jesus à morte. Veja que coisa, né? Tudo porque Jesus, com seus milagres, suas maravilhas, seus ensinos, seu amor, ele veio então contestando os religiosos da época, né? Como nós já falamos, esses religiosos estavam muito cheios de rituais, de liturgias, de símbolos, mas estavam já há muitos anos longe da adoração a Deus, longe de uma adoração sincera. E aí no versículo 17, esse pessoal que veio para tentar pegar Jesus faz a pergunta, né? Que nós deixamos aqui no último bloco do programa. Diz assim a pergunta: dize-nos, pois, que te parece? Ou seja, diz aí, Jesus, o que o senhor acha? Aí faz a pergunta: é lícito pagar tributo a César ou não? Então, é correto pagar tributo ao Império Romano, César, como a gente explicou no bloco anterior? Hoje é muito usado como um nome de pessoa, não é? César, um nome próprio. Tem gente que faz uma composição, né? Júlio César, Augusto César, Fernando César. Mas César é um nome romano, é um nome em latim, que quer dizer imperador. Então César, na verdade aqui, nesse contexto, a pessoa está perguntando assim: é lícito pagar tributo ao Império Romano e não à pessoa, ao imperador daquele momento? Porque você sabe que o imperador vai mudando, não é, ao longo do tempo, vai morrendo, vai sendo assassinado, e aí outro imperador assume o lugar. Então, a pergunta aqui para Jesus é lícito pagar imposto, tributo ao Império Romano ou não? Então, olha a resposta de Jesus. Primeiro, no versículo 18, a Bíblia já diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, olha aí, respondeu. Olha, Jesus sabia que era uma pergunta maliciosa. Quer dizer, o que é malícia, pastor? É uma pergunta cheia de veneno, que não é uma pergunta sincera, mas era uma pergunta para tentar pegar Jesus, levar Jesus a cometer um crime, fazer alguma coisa ruim. Então, disse Jesus assim: Jesus, porém, versículo 18, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Eita, que resposta, hein? Olha, Jesus foi no gogó aqui, como a gente diz aqui em Recife, né? Por que me experimentais? Né? O que é me experimentais? Por que vocês estão me testando? É isso que Jesus está falando. Por que vocês estão me testando, seus hipócritas? Eita, pastor, hipócrita? Que palavra difícil. O que é hipócrita? Hipócrita, querido, é aquela pessoa que fala uma coisa e faz outra. Então é aquela pessoa que fala um monte de coisa certa,
às vezes até exige que o outro faça tudo que ele fala, mas ele mesmo não pratica aquilo que ele fala. Então é o hipócrita, é um tipo de pessoa. Tem muita gente assim, não é? Bem, aí Jesus ele dá uma resposta sábia, maravilhosa, impressionante. Olha aí, para você que acha que pagar imposto, que não devemos pagar imposto, Jesus responde assim, no versículo 19: mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. Eita, o que é isso? Jesus pediu, me mostre a moeda aí com que vocês pagam o tributo. O tributo era um denário, é como se fosse hoje R$1, né? Então trouxeram para Jesus uma moeda de R$1, um denário, chamava denário na época. Deram a Jesus. E aí no versículo 20 lá vai Jesus. E ele lhes perguntou, de quem é essa efígie e inscrição? Eita, o que é efígie? Vocês sabem, queridos, que toda moeda, né, se você olhar e pegar a sua moedinha de R$1, de 25 centavos, de 50 centavos, você vai ver que toda moeda tem um lado da moeda é o valor escrito, né, 50, 25, um número escrito, e do outro lado da moeda tem normalmente o rosto de alguém, né? Tem o rosto, às vezes tem o rosto de uma mulher, às vezes tem o rosto de uma pessoa famosa, né? de uma figura histórica. Nesse caso, na época de Roma, as moedas tinham de um lado o seu valor, do outro o rosto do imperador, veja que coisa, do César, né? Do imperador da época. E tinha também uma inscrição, não tem na moeda? Se você olhar na sua moedinha aí de real, você vai ver que tem lá o valor por extenso, né? Tem lá R$1, 50 centavos, e tem dizendo assim, Banco Central do Brasil, né? República Federativa do Brasil. No caso da moeda de um denário da época, tinha também a efígie, que é a cara, o rosto de César, lá na moeda, e tinha também alguma coisa escrita, né? Como Império Romano, alguma coisa dessa natureza. Então Jesus pegou a moeda e mostrou ao pessoal que estava perguntando, e perguntou, olha, Jesus devolveu com uma pergunta: de quem é essa cara e essa inscrição que está aqui na moeda? Aí no versículo 21 o pessoal responde, o pessoal diz assim, responderam, de César, quer dizer, do imperador, né? E aí vai, então lhes disse, Jesus responde então, lhes disse Jesus, né? Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Olha que resposta magnífica, sábia, direta, objetiva, simples, mas de uma sabedoria, de uma beleza impressionante. Como a gente vê a divindade em Jesus, né? Ele dando essas respostas fabulosas. Então Jesus diz, olha, o rosto que está na moeda não é de César? Então, pois, dai a César o que é de César. Quer dizer, o dinheiro não é dele, não foi ele que imprimiu, não é ele que controla esse dinheiro, que fez essa moeda. Então você vai devolver para ele o imposto que ele está cobrando, é para devolver. E a Deus você vai dar o que é de Deus. Não é? O que é de Deus? O nosso temor, o nosso respeito, a nossa obediência, o nosso amor, o nosso dízimo, as nossas ofertas. Então tudo isso pertence a Deus. E a César, o que pertence a César? Os impostos, as taxas, não é assim? E aí no versículo 22, olha o que o pessoal falou. Os que estavam perguntando a Jesus, olha como eles reagiram. Ouvindo isto, se admiraram. Olha só, queriam pegar Jesus, né? Se admiraram. E deixando-o, foram-se. Quer dizer, foram embora. Não aguentaram a sabedoria dessa resposta de Jesus, né? Deve ter deixado o pessoal meio tonto, Jesus, né? Com essa resposta, né? Por isso que eu creio que eles saíram de mansinho, né? Ali meio envergonhados, né? Então veja, queridos, que essa é uma afirmação e um ensino muito útil que Jesus deixou para nós, não é? Porque nós não podemos esquecer que nessa época o Império Romano estava dominando Israel pela força, hein? Pelo exército, tá? Foi uma invasão militar e estava ali na marra, né? E para que Roma pudesse sustentar seus exércitos,
seus funcionários públicos, né, sua burocracia lá em Israel, o Império Romano cobrava então impostos. Todo o povo que o Império Romano invadia e conquistava, eles passavam então a cobrar impostos daquele povo. Quer dizer, o povo já pagava impostos para o seu próprio reino e quando Roma invadia, cobrava mais impostos ainda, né? Então, e aí, o que você acha, querido ouvinte? Diga se esse não é um exemplo de um imposto injusto, não é? Quer imposto mais injusto do que esse, né? De um povo estrangeiro. Imagine só se imagine se a Rússia, se a China resolvesse invadir o Brasil. Imagine só, a China invadindo o Brasil e aí todos esses impostos que a gente já paga para o governo brasileiro teria que pagar mais ainda para manter o exército chinês aqui no Brasil, para que eles continuassem a ocupação. Imagine, você não ia ficar muito triste, muito chateado de ter que pagar esse imposto, não é? Fale a verdade aí, pense aí, você não ia? Seria muito triste, né? Então veja, essa é a situação que perguntaram aqui para Jesus. Na época, o Império Romano era um invasor em Israel, dominava Israel como um invasor. Então, é o mesmo caso do exemplo aqui que eu trouxe para você, querido ouvinte. E aí? Não seria esse um bom momento para Jesus dizer assim, não é para pagar não, imposto a César, porque Roma está fazendo uma dominação contra nós, isso é injusto, isso não pode e tal. Mas o que Jesus falou? Pelo contrário, Jesus se manteve firme para cumprir a lei que era vigente, não é? Que vigorava naquele tempo. Então veja que lição de Jesus, hein? Que lição! Quer dizer, Jesus aí não se levantou contra as leis da época. Ah, mas é injusto, pastor, porque Roma estava dominando. Mas era a lei, não é? Então Jesus disse a eles, vamos cumprir a lei. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então que bonito isso, né? Então veja que, por mais ineficiente que seja o nosso governo, por mais que haja roubo e corrupção, não justifica, queridos, que você e eu, por acaso, não paguemos nossos impostos. Não justifica que haja sonegação, porque quando a pessoa sonega, deixa de pagar os impostos, ela está infringindo a lei, cometendo um crime. E jamais Jesus vai compactuar, né? Vai concordar com um crime que infringe a lei. Ainda que os impostos sejam mal aplicados, e blá, 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 tudo isso que a gente fala e tem razão, mas não é justificativa para não cumprir a lei. Veja que interessante, em outra ocasião na Bíblia também, Jesus dá um jeito até para providenciar um dinheirinho para pagar o imposto dele e de Pedro. Veja aí, você está aí em Mateus no capítulo 22, aí volte um pouquinho, está em Mateus capítulo 17, veja só que bonito isso aqui. Mateus capítulo 17, versículo 24 até o 27, achou aí na sua Bíblia? Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 17, versículo 24 até o 27, diz assim a palavra de Deus. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, eles eram Jesus e Pedro que chegaram. Tendo eles chegado a Cafarnaum era uma cidade, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Então esse era um imposto que havia na época nessa cidade. Dracma era uma outra unidade monetária, como hoje a gente diz, R$10,15, né? Então a dracma, como tinha o denário, também tinha a dracma, né? Como a gente tem hoje o real e o centavo de real, né? Então o pessoal foi lá cobrar a Pedro, cadê o imposto de vocês, você e de Jesus? 2 dracmas, vocês não vão pagar não um imposto? E aí, o que você acha que Jesus faria num caso desse, né? Ia dizer, não vou pagar não, porque eu sou afinal o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores,
vocês é que tem que me honrar, eu não vou pagar. Mas olha, não foi assim que Jesus respondeu não. Olha, no versículo 25, Mateus capítulo 17, versículo 25, diz assim, ó, Pedro respondeu, sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo, Simão, quer dizer, Jesus já estava sabendo da história, né? O Espírito Santo já tinha revelado a Jesus. Simão, que era o nome de Pedro, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? E aí vem o 26, Pedro responde. Respondendo Pedro, dos estranhos, Jesus lhe disse, logo estão isentos os filhos. Olha aí. Então Jesus está até avaliando aqui, ó, perguntou a Pedro, Pedro, o imposto deve ser cobrado dos filhos da terra ou dos estranhos, dos estrangeiros? Pedro respondeu, dos estranhos, mestre. E Jesus então falou, então se é dos estranhos, os filhos da terra estão isentos, quer dizer, não deveriam pagar imposto, né? Mas, veja só a resposta. Então, Jesus até avaliou esse imposto aí de 2 dracmas como um imposto injusto, porque eles eram filhos da terra, não eram estranhos. Mas o 27, olha aí Jesus o que diz. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, Jesus falando com Pedro, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, que é uma outra unidade monetária lá, como se fosse centavo, real, um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Olha lá. Então, queridos, Jesus, mesmo fazendo um milagre, providenciando aí uma coisa sobrenatural, né, que Pedro foi lá, pescou o peixinho lá, tinha na boca do peixinho lá a tal moeda, o estáter, e aí Pedro levou lá e pagou o imposto, mas Jesus pagou o imposto. Olha que bonito. Bacana isso, né? Então é por isso, queridos, que nós temos que mudar os nossos hábitos, sabe? Se você nasceu de novo, se você já aproveitou essa segunda chance que Jesus lhe dá, de passar pelo novo nascimento, de ser agora um servo de Jesus Cristo, de Jesus ser o governador da sua vida e você servo, então você não pode mais ter os mesmos hábitos de antigamente. Por exemplo, comprar CD pirata, né? Você sabe que ali o CD pirata está havendo uma sonegação de imposto, né? Está havendo um roubo do trabalho daquele artista, né? A menos que o artista permita, né? Tem artista que diz, olha, pode copiar o meu CD, eu não me incomodo não, eu ganho dinheiro nos shows que eu faço, então copia aí o CD à vontade. Então se o artista diz isso, tá ok, ele está autorizando. Tem artista até que coloca as músicas dele na internet, né? Deixa lá de graça para que as pessoas possam baixar essa música, possam ouvir. Então se esse artista faz assim, não tem problema. Mas se você está pegando um CD pirata, se você está... Às vezes é um CD até de Jesus, né? Passa aquelas carrocinhas, viu, irmãos? Lá, cheio de CD pirata, você vai lá comprar, aí você está deixando de comprar o CD original. Para fazer aquele CD original, aquele artista, aquele cantor, aquela cantora teve que investir, não é? A gravadora teve que investir nos músicos, músico é uma profissão, não é? Então são músicos profissionais. Teve que se pagar os músicos, né? Teve que se pagar as horas do estúdio de gravação, depois tem que pagar os especialistas em estúdio, em gravação, para fazer toda a mixagem, preparação do disco. Depois tem o custo de imprimir o disco, de reproduzir, de fazer a capa, o estojo. Então veja, é muita gente envolvida nesse trabalho, não é? Então quando a gente pirateia um disco desse, vai lá, pastor, mas é um louvor. Não tem justificativa, querido. Seja um louvor, seja não seja, você está deixando de recompensar o trabalho
que esse artista, que esse cantor, que esse adorador, adoradora fez. Então, com isso, você está contribuindo para que nem o governo arrecade os impostos, que é o que a lei manda, e também está roubando o fruto do trabalho daquela pessoa. Ah, mas pastor, o CD é muito caro, eu não posso comprar. Queridos, o que a gente não pode comprar, a gente não compra, né? A gente não arruma um jeitinho para ter uma coisa que a gente está tirando do outro, né? A gente não pode, não compra. Ouve na rádio, ou então economiza um dinheirinho para comprar depois o original. Ou então, se você tem internet em casa, procure assinar um serviço de música pela internet. Olha, tem serviços aí que você paga R$15 por mês e você pode ouvir a música que quiser, na hora que quiser. Pode até baixar tudo original, bonitinho, baixar até 3.000 músicas, olha aí, para o seu celular, para o seu computador. Então, que bonito, né? Assine um serviço desse, porque aí toda vez que você ouvir a música daquele cantor, daquela cantora, daquele adorador, então aquela pessoa vai ficar contando pontos para ela, aquele artista, no final do mês, somam-se os pontos e o artista recebe um dinheirinho, que é justo, né? Porque afinal, para ele poder gravar aquela música, não foi de graça, não? Ele teve que também investir dinheiro naquilo. Então, se você está entendendo, querido ouvinte, que isso não é uma besteira como muitos pensam, né? Ah, pastor, isso é bobagem, isso é besteira. Né? Não é besteira não, veja o que acontece, né? Outra coisa que muitos fazem, eu vou omitir um rendimento no imposto de renda, né? Na hora de declarar imposto de renda, vou mentir à Receita Federal e dizer que esse dinheiro aqui que eu ganhei, eu vou esconder, não vou dizer que ganhei. Está errado também, não é? Nesse caso, está sonegando o imposto, né? Está evitando de pagar imposto, mentindo. Então, aí duplo pecado, né? O pecado de não dar a César o que é de César, como disse Jesus, e o pecado da mentira, não é? Porque está enganando, não é? Dizendo que não ganhou aquilo. Outra, se você teve a oportunidade, então, de viajar para um país fora, né? Quem teve a oportunidade já de ir aos Estados Unidos, muitos que têm essa oportunidade aproveitam lá, como as coisas são mais baratas, para comprar coisinhas e voltar para o Brasil. E quando volta, esconde as coisas na bolsa para não pagar o imposto devido. Está roubando também o imposto, né, queridos? Então, veja como tudo se encaixa, né? Como tudo está dentro aí de uma coisa que Jesus nos orienta. Veja também, interessante, não só falar dos impostos, mas também falarmos das autoridades. Veja que aí estamos falando dos impostos, mas o que devemos fazer em relação às autoridades? Por exemplo, agora, o governo vai mal, a economia vai mal, tudo vai mal, houve muito roubo. Qual deve ser a nossa postura diante de qualquer autoridade? E aí, queridos, a autoridade, nós devemos pensar em toda a autoridade do governo, federal, estadual, municipal, autoridade policial, autoridade dos pais, não é? Autoridade do seu chefe na empresa onde você trabalha, ele é uma autoridade sobre a sua vida, né? A autoridade que você é subordinado e a autoridade que você pode exercer como pai, como mãe, né? Então veja que estamos cercados de autoridades. É o que nos diz ali a palavra de Deus no livro de Romanos. Anota aí para você ver na sua Bíblia. O livro de Romanos, que é no Novo Testamento, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 1. Romanos, capítulo 13, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Olha lá. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Olha aí, queridos. Então a palavra de Deus está nos dizendo aqui que toda autoridade que alguém tem foi dada por Deus a essa pessoa. Então nós temos que estar sujeitos a essa autoridade. Ou seja, temos que obedecer a autoridade das leis, a autoridade do chefe na empresa, do pai, da mãe, né? Do marido,
sobre a esposa, do filho, da mãe sobre os filhos, não é? A autoridade dos governantes sobre os governados. Ah, mas pastor, esse governante é muito ruim, eu não vou obedecer não. Veja que a Bíblia diz aqui que todas as autoridades foram instituídas por Deus, ou seja, Deus deu a chance para essas pessoas serem autoridades. Se elas fazem mal, exercem mal essa autoridade, depois elas vão prestar contas disso a Deus. Mas a gente também vai prestar contas se a gente decidir não obedecer a Deus, também desrespeitando essas autoridades. Veja que coisa. E não só, queridos, nós devemos obedecer, mas também devemos orar por essas autoridades. Veja que lindo isso aqui. Está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo. Veja aí na sua Bíblia, Novo Testamento. 1 Timóteo, capítulo 2. Achou aí? É Novo Testamento. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o 4. Diz assim a palavra de Deus, no versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então, o versículo 1 diz para a gente suplicar, orar, interceder e dar graças em favor ou a favor de todos os homens. Mas no versículo 2, olha o que diz: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Olha lá, todas as autoridades. E para que, pastor, eu vou fazer isso? Aí o apóstolo Paulo explica aqui. Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Olha lá. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha lá. E aí, gostaram dessa? Então devemos orar, queridos, pelos reis e por todos que se acham investidos de autoridade. Então devemos orar, suplicar, interceder, dar ações de graças em favor do presidente, da presidente, do governador, do prefeito, dos vereadores, deputados, do nosso chefe no trabalho, dos nossos pais, de todos que têm autoridade constituída sobre nós, do nosso pastor, não é? Veja que interessante, né? Deus falando isso. Eu sei, queridos, que às vezes é difícil a gente praticar isso quando a gente vê um governo roubando, praticando corrupção, não é? Mas veja que coisa linda. Como é que essa autoridade que hoje está praticando mal pode se converter a Jesus se ninguém estiver suplicando, orando, intercedendo em favor dessa autoridade? Perceberam isso? Então é nossa tarefa, sim, mesmo que seja uma pessoa que está fazendo tudo errado, nós devemos sim, claro, participar como cidadãos na política, fazer o seu voto consciente, bonitinho, avaliando o passado do candidato, o presente, fazendo sua análise, vendo se as ideias do candidato são ideias corretas ou já está te passando uma ideia mentirosa, algo que não pode ser feito, algo que é inviável, que é impossível de ser realizado. É importante você analisar. Mas, uma vez que a pessoa ganhou a eleição e se transformou numa autoridade, uma vez que é o seu chefe no trabalho, que aí é uma autoridade constituída, não importa se você gosta ou não. Aí a gente deve orar, e Deus ainda diz, olha, não fique chateado não. No versículo 2 ele diz, você deve orar pelos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Ou seja, Deus está dizendo, você vai orar para que essa autoridade possa ouvir os conselhos do Espírito Santo e assim tome boas decisões, e assim que venha paz sobre nós que estamos debaixo dessa autoridade, tá certo?
Entenderam aí essa parte interessante, essa palavra, né? Então, queridos, muito bacana o nosso tema de hoje, muito interessante, muito de acordo, né, com as emoções aí que vamos viver durante essa semana e as semanas que seguem aqui no nosso país, tá bom? Então, agora que você ouviu essa palavra, eu quero então dar uma paradinha para orar pela sua vida, tá bom? Vamos orar juntos agora? Amém, queridos. Então eu queria pedir agora que você fechasse os seus olhinhos, se você puder. Feche os seus olhos, se você está num local que é possível. Vamos juntos então agora entrar na presença de Deus em oração sobre esse tema que nós falamos agora, para que Deus traga paz ao seu coração em nome de Jesus. Pai querido e amado, Paizinho, em nome de Jesus, Senhor, nós entramos na tua presença agora para te falar, Senhor, sobre esse tema dos impostos, da autoridade, da obediência. Pai, nós sabemos como é difícil, Senhor, para a gente, muitas vezes, obedecer, Senhor, às autoridades, obedecer às leis, porque, Senhor, muitas vezes somos educados a darmos desculpas para as coisas, Pai, somos educados a violar a lei, sempre alegando alguma coisa, dando uma desculpa, que porque o produto é caro, porque o imposto é injusto. E às vezes, Senhor, nós não estamos orando, Pai, pelas autoridades, seja o nosso chefe no trabalho, porque às vezes é um chefe ruim, é um chefe grosseiro, injusto, às vezes é um governante que está roubando, que está praticando corrupção. Paizinho, isso às vezes é muito difícil, Pai, para a pessoa pensar assim, poxa, eu vou orar por essa pessoa que está desse jeito. Mas, Senhor, como nós vimos aqui hoje, nessa tarde, como essa pessoa poderá mudar, Pai, se não tiver alguém orando por essa pessoa, intercedendo por essa pessoa, pedindo pela vida dessa pessoa, Pai. Por isso, Pai querido, por isso é que o Senhor nos enviou Jesus Cristo, Teu Filho, o Verbo de Deus. Por isso que o Senhor Jesus veio nessa terra, se entregou no nosso lugar. O Senhor veio para buscar os doentes. Foi assim que o Senhor falou: eu vim buscar os doentes, porque as pessoas que estão bem não precisam de médico. Foi por essas pessoas, Pai, que o Senhor morreu, pelos maus. Senhor, pelas pessoas que estão aí fazendo tudo errado, estão aí, Senhor, como se fosse uma bala perdida, sem direção, sem rumo, enganados por Satanás, enganados pela cobiça, enganados pelo poder. Pai, mas nós vamos agora, Senhor. Eu peço que o Senhor traga paz ao nosso coração agora, para juntos orarmos, intercedermos, suplicarmos por essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu suplico, Senhor, eu peço e eu te entrego a vida da atual presidente da República, Senhor, da Dilma, e dos seus ministros e suas autoridades, e do partido e dos partidos que dão sustentação a esse governo, Pai. Peço que o Senhor possa tocar o coração dessas pessoas. Lá no fundo, Senhor, que essas pessoas tenham um encontro contigo e possam perceber, Pai, tudo que estão fazendo de errado. Tudo, Senhor, que não te agrada, que saia fora, Pai, em nome de Jesus. Revela, Senhor, qual é o comportamento correto que essas autoridades têm que ter, Pai. Eu repreendo, em nome de Jesus, a operação do mal, a cegueira espiritual, a cobiça, em nome de Jesus, Senhor, sobre essas autoridades. Também, Senhor, te apresento as autoridades que provavelmente vão assumir o governo a partir dessa semana, Senhor. O vice-presidente Michel Temer, sua equipe, os partidos que dão sustentação, todos que estão também nesse outro grupo, Pai. Que em nome de Jesus também, Senhor, possam ser tocados pelo Teu Espírito. Possam também, Senhor, se estão praticando também atividades de corrupção, de desvio de dinheiro, que se arrependam, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa visitá-los e que eles consigam, Pai, tomar boas decisões,
porque as más decisões, as más escolhas levaram o nosso país a uma crise terrível, Senhor, ao desemprego. Então, em nome de Jesus, nós temos que orar, Pai, por essas autoridades. Oramos pelo governador também, Senhor, pelo prefeito, pelo governador Paulo Câmara, pelo prefeito Geraldo Júlio, pelos vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, Senhor, pelos nossos chefes no trabalho, pelas pessoas que trabalham conosco, Senhor, pelos nossos familiares que têm autoridade sobre nós. Em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos essas vidas, Pai. Porque se essas vidas estiverem, Senhor, guiadas pelo Teu Espírito Santo, certamente não tomarão decisões ruins, tomarão decisões inspiradas pelo Senhor. Por isso, Pai, eu peço, primeiro por essas vidas, para que realmente sintam o Teu toque, Senhor, agora. Possam se entregar a Ti, possam se converter ao Senhor, possam, Senhor, renunciar a tudo que não presta, a tudo que não vem de Ti, a tudo que leva para ceder a essa tentação do inferno, de coisas que não Te agradam. Mas eu peço, Pai, também que mesmo nos cargos em questão, ainda que não queiram no momento entregarem suas vidas, entregarem o governo de suas vidas ao Senhor, que essas pessoas, Pai, pelo menos abram os olhos e ouvidos para ouvir os Teus conselhos, Senhor, ouvir a Tua palavra, para serem dirigidos pelo Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Eu peço isso, Senhor, para que tenhamos paz no nosso país, para que tenhamos paz no nosso estado, paz na nossa cidade, e repreendo toda obra de Satanás contra os governantes, que o que Satanás quer é provocar confusão, guerra civil, provocar saques, provocar briga de brasileiros contra brasileiros na rua. Então esse espírito de mentira, esse espírito de violência, esse espírito de divisão do país, eu repreendo em nome de Jesus. Bata em retirada da cabeça desses governantes e desses poderosos e das pessoas que estão querendo, usadas por esse mal, querendo provocar confusão no país. Está repreendido em nome de Jesus. E se você, querido ouvinte, concorda comigo aí do seu lado, diga assim: amém. E graças a Deus. Amém. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Amém? Graças a Deus. Aleluia, queridos ouvintes. Muito bom, né? A gente orar assim pelas autoridades. Não esqueça não das autoridades nas suas orações aí periódicas. Não esqueça de pedir essa direção às autoridades. Mesmo aquela que você está chateado, está com raiva dela, porque não fez o que você queria que fizesse, o que prometeu. Mesmo assim, perdoe. Não vote mais nessa pessoa, que você já sabe. As pessoas que não cumpriram, não merecem a confiança para continuar recebendo o voto, mas não fique com raiva dessa pessoa. Perdoe no seu coração. Libere perdão, ore pela vida dessa pessoa, e principalmente enquanto a pessoa está no cargo de autoridade, porque aí, se essas autoridades tomarem boas decisões, será bom para todo o povo, tá bom? Então façamos assim em nome de Jesus. E não se esqueça que a nossa programação está com você aí de toda segunda a quinta-feira, sempre nesse horário do almoço, do meio-dia às 2 da tarde, aqui pela 89.1 FM, Renovação FM, não é? Então nos vemos amanhã no nosso próximo programa. Fiquem todos na paz e na graça de Jesus e até amanhã.
Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.